Como tomar decisões segundo a vontade de Deus? Quais os princípios que a palavra de Deus traz para nós, para que possamos tomar decisões certas? Infelizmente, muitas pessoas estão na igreja perdidas, arruinadas, derrotadas, porque eles não aprenderam a tomar decisões em suas vidas. Infelizmente, pessoas que sofrem profundamente no casamento, na profissão, na igreja, nos negócios, nos relacionamentos, na vida. Pessoas que não sabem para onde vão. Eu creio que Jesus morreu na cruz para nos iluminar, para nos aconselhar, para direcionar os nossos passos, para cumprir a sua vontade em nossas vidas. A vontade de Deus, ela pode ser dividida de três maneiras. Primeiro, a vontade de Deus soberana. A vontade de Deus soberana é o plano secreto predeterminado que Deus tem para tudo que acontece no universo. A vontade soberana, nós não vamos conhecê-la antecipadamente, mas Deus tem o seu plano soberano, a sua vontade soberana. Segundo, Deus tem a sua vontade moral. A vontade moral de Deus é tudo que Ele revelou na sua palavra para direcionar os nossos passos. É tudo aquilo que está escrito na Bíblia, é a vontade moral de Deus. Em terceiro lugar, é a vontade individual de Deus. É aquela orientação especial a cada pessoa, quanto ao casamento, a profissão, ministério, decisões várias. Deus quer nos iluminar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Estar na vontade de Deus é o melhor lugar, o lugar mais seguro. E Deus é o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, mas Ele é conselheiro. E segundo a palavra de Deus, irmãos, como nós aprendemos da Bíblia a tomar decisões segundo a vontade do Senhor? Como que a gente faz? Que negócio é esse? Tem gente que até hoje fica perguntando, mas pastor, como que eu vou saber a vontade de Deus na minha família, no meu trabalho, nas minhas decisões, nos meus negócios, nas minhas questões mais sérias, difíceis, na minha caminhada, no ir e vir, ao entrar e sair, no cotidiano, nas questões mais difíceis, as mais importantes? Como tomar a decisão correta? Será que Deus, Ele pode me orientar quanto a isso a minha vida inteira? Claro que pode. E é isso que Deus quer. É isso que a palavra de Deus ensina. E o primeiro passo é você ter uma vida de consagração, de conversão, de arrependimento, de fé salvadora. Porque sem conversão, sem santificação, sem consagração, ninguém verá o Senhor. Quando a pessoa renasce, quando ela nasce de novo, quando ela se converte, quando entrega a sua vida a Cristo, o Senhor Jesus diz na sua palavra: eu sou a luz do mundo, aquele que vem a mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra de Deus diz lá no Salmo 25:12, o homem que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Deus, Ele direciona os passos do homem bom. A palavra do Senhor nos fala quanto a isso. O Senhor me direciona, o Senhor me guia, o Senhor me leva, o Senhor me conduz, o Senhor me aconselha, o Senhor fala ao meu coração. E nós precisamos de uma conversão genuína, de uma conversão verdadeira. Você precisa de total consagração, de um desejo ardente, de uma motivação pura, de executar, de realizar a vontade de Deus. Se você teme a Deus, o temor do Senhor é apartar-se do mal.
do mau caminho, é consagrar a sua vida naquilo que você olha, naquilo que você ouve, naquilo que você fala, naquilo que você sente. Enfim, a santidade, ela envolve todas as áreas da nossa vida, nosso comportamento, nossos relacionamentos, no trabalho, na família, na igreja, na escola, em todo lugar. Então o primeiro passo é uma conversão que nos leve a uma consagração e de levar Deus a sério em todas as áreas, e um desejo firme de querer fazer a sua vontade, de depender somente dEle. Isso é o primeiro passo. E quando isso acontece, meus irmãos, as coisas espirituais, elas acontecem. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. E o Senhor, quando habita em nossos corações, Ele direciona, Ele instrui, Ele ensina, Ele guia, Ele leva, Ele conduz, Ele faz a sua vontade prevalecer. E a gente entende, a gente compreende, e a gente sabe ouvir a voz do Senhor. É a voz como um som de muitas águas, é uma voz inconfundível, é a voz do Pai. Em segundo lugar, irmãos, para que possamos entender, tomar decisões certas, conforme a vontade de Deus, não é simplesmente uma consagração, não é simplesmente a conversão, arrependimento, fé salvadora, não é simplesmente um desejo enorme de fazer isso, mas o segundo passo está no Salmo 25:5. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo o dia. Nós vimos aqui, irmãos, o salmista nos ensinando que a comunhão íntima com Deus é o segundo passo. Você entrega a sua vida, você se converte, você se consagra, você deseja fazer a vontade de Deus, e você anda com Ele, você o conhece, você ora, você espera, você obedece. A oração, a comunhão. E a oração é muito importante porque Deus não revela a sua vontade de uma vez só, mas passo a passo. A caminhada. Você vai falando com Deus, Deus vai falando contigo. Foi assim com Abraão. Deus o tirou da terra da sua parentela. Abraão não sabia para onde ele ia, mas obedeceu. Ele creu na vontade do Senhor, ele queria cumprir a sua vontade, ele tinha intimidade com Deus para ouvir a voz inconfundível. Quanto mais você se consagra e anda com Deus, mais audivelmente você ouve a sua voz. É a voz inconfundível, é a voz do Pai, é a voz do Senhor ao seu coração. Quando Deus falou com Abraão para levar o seu filho para ser sacrificado, Deus não disse todas as coisas, Deus vai revelando a sua vontade passo a passo. Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Davi. Quando ele ia para a guerra, ele perguntava: Senhor, irei pelejar contra os filisteus ou não? Qual a estratégia que o Senhor tem para a minha vida? Sempre a gente vê na palavra as experiências dos homens de Deus. Deus chama Gideão e ele começa a orar, ele pede sinais ao Senhor. Deus, o Senhor quer me usar para combater contra os gibeonitas? É a tua vontade? E Deus começa a dar convicção daquilo que Deus queria para Gideão, e Gideão obedece. Com 300 homens, ele vai e vence um grande exército de 185 mil homens armados, um grande exército poderoso, irado contra o povo de Deus. Havia ali, meu amado, uma comunhão com Deus, um andar responsável com o Senhor, uma total consagração de levar Deus a sério, e Deus vai levá-lo muito a sério também, em todas as coisas, em todos os detalhes que você colocar diante dele. Em terceiro lugar, nós precisamos da santificação, da oração e conhecimento da palavra de Deus. Tudo que você ora, tudo que você consagra, e que a palavra de Deus não te dá respaldo, ela não te dá base bíblica para que você faça determinada coisa, você pode desistir. Se a nossa decisão é contra a palavra de Deus, porque Deus é contra a sua decisão, e o resultado é ruína e perdição. Exemplo, vamos imaginar que eu estou orando,
De repente aquele irmão está orando para um casamento, ele é crente, é homem de Deus, e aparece uma moça mundana, uma moça que não ama Jesus. A palavra de Deus já condena aquele relacionamento. A palavra de Deus fala que nós não podemos entrar em julgo desigual, irmãos. Homem de Deus casa com mulher de Deus. Se a palavra de Deus já descarta aquela comunhão, aquele relacionamento, você não deve nem continuar orando. A palavra de Deus já te dá entendimento. Lá no Salmo 119 fala assim: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Santidade de vida, oração, comunhão, intimidade e também, no nome do Senhor, conhecimento da palavra, amor a Jesus. Em quarto lugar, você precisa, para tomar decisões segundo a vontade de Deus, você precisa de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser uma pessoa morta para você mesmo, para o mundo, para a carne, e vivo 100% para Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa iluminada, é uma pessoa fortalecida, é uma pessoa convencida, a qual o Espírito Santo testifica e glorifica a Deus. A Bíblia diz: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. O Espírito Santo glorifica Jesus. Ele é o holofote que nos leva a glorificar Jesus. A sua oração, o seu pedido é para a glória de Deus, é segundo a vontade do Senhor, é segundo a sua palavra, é segundo o seu coração, é segundo o meu amor com Ele, é segundo aquilo que está sendo testificado no meu espírito. Meus irmãos, quando Deus fala, e quando nós temos o Espírito Santo, e Ele habita em nós, quando esse Espírito veio, Ele veio para ficar para sempre, é a marca da igreja, é o Espírito Santo na nossa vida, é o Espírito que nos guia em toda a verdade, é o Espírito que nos faz glorificar a Cristo, que nos dá entendimento, discernimento. Deus está falando ao meu coração, é de Deus. A palavra testifica e o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus amados, uma vida cheia do Espírito não caminha na escuridão. Uma vida cheia do Espírito não toma decisões erradas na vida, não perde tempo. Ele tem ânimo, tem entusiasmo, paixão. Ele conhece o plano que Deus tem para a vida dele. Ele está seguro, ele é forte, ele sabe para onde vai. E ele sabe onde ele está e para fazer o que? A vontade de Deus, de acordo com os dons e talentos que o Senhor concedeu. A sua vida não é amarrada, seu ministério não é amarrado, a sua vida não é uma vida atrofiada, pelo contrário, é uma vida de muitos frutos, é uma vida realmente plena, abençoada, abençoadora, porque é cheia do Espírito. A palavra do Senhor diz lá em João 14, 25, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Meus amados, é uma vida santa, é uma vida cheia da palavra, de oração, de espiritualidade cristocêntrica, bibliocêntrica, espiritocêntrica, no nome do Senhor Jesus. Em quinto lugar, irmãos, em Colossenses 3,15, Paulo fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Meus irmãos, olha que coisa linda, uma coisa leva a outra, você se converte, você santifica, leva Deus a sério, você ora, você conhece a palavra, ama Deus, é cheio do Espírito, Deus coloca paz no coração, a paz que excede todo entendimento, Deus coloca alegria, Deus coloca amor por aquilo que você está fazendo, é uma paz que excede todo entendimento, e Jesus diz na sua palavra: deixo-vos a minha paz vos dou. Aquilo que é de Deus gera paz, não é confusão, não é dúvida, é convicção forte.
que te leva a uma ação enérgica. Você vai e realiza, você faz, você decide, você anda para frente, você caminha, você produz, você vence, porque Deus, na verdade, Ele está te conduzindo, Ele está aí na frente, atrás, do lado, em cima, embaixo e dentro de você. Você é totalmente dependente dEle, e bem-aventurado, irmãos, é aquele que depende de Deus, confia no Senhor. É uma bem-aventurança ser guiado por Ele, casar com a pessoa certa, ter a profissão certa, ter o ministério que é de Deus, tomar decisões de acordo com o coração do Senhor, não de acordo com o espírito desse mundo, com a voz desse mundo, mas com a voz do Pai. Você não é uma pessoa que perde tempo na vida, meus amados. Tem decisões que as pessoas tomam erradas, que aquilo, anos e anos de atraso de vida, prejuízo econômico, de saúde, tem coisas, dependendo da sua decisão, meu amado, você vai sofrer a vida inteira. Por isso que é importante levar Deus a sério, por isso é importante a conversão verdadeira, por isso é importante a comunhão, por isso que é importante a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Meus irmãos, aí você pergunta, mas você vai tomar essa decisão na guerra? A decisão é na guerra, mas eu tenho paz. O Senhor está nesse negócio. O Espírito Santo me convenceu. Andando com Deus, a palavra, ela marcou minha vida. É de Deus. Amém? Como é importante saber que Deus está com você, que Deus caminha com você, que Deus está naquele negócio. Isso alegra a alma, isso dá convicção, força, ânimo. O Espírito Santo traz visão de Deus para nós, amém? Você começa a enxergar, isso é plano de Deus, é visão de Deus, é a vontade de Deus para a minha vida. Meus amados, em quinto lugar é a paz de Deus. Em sexto lugar, você, para tomar decisões certas, segundo a vontade de Deus, você precisa de aconselhamento cristão. Na multidão dos conselheiros vem a vitória. Você precisa ser pastoreado, ser aconselhado, discipulado. Você tem que ser amado por alguém maduro, crente, vitorioso, vencedor e cheio do Espírito Santo. E Deus coloca pessoas assim do nosso caminho para nos instruir, para nos ajudar, colocar projetos que são dele. Então a palavra do Senhor nos diz lá no Provérbios 15, 21, onde não há conselho, fracassa os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 11, 14, na multidão dos conselheiros há segurança, há vitória. Outro passo que Deus ensina para nós, para tomar decisões certas, é o tempo. O tempo é um santo remédio. Eu quero falar para os irmãos que o tempo não apaga o sonho de Deus no coração de ninguém. O tempo, na verdade, inflama aquilo que é de Deus no coração. Quanto mais o tempo passa, mais fervoroso, mais apaixonado, mais desafiado, mais, assim, mais abençoado, com mais convicção você tem que é de Deus. Quando você coloca algo no altar de Deus e o tempo esfria, a distância, o tempo vai passando, você vai ficando desanimado com aquilo passa desapercebido, aquilo já não bate mais no coração, é porque não é de Deus mesmo. O tempo é uma forma de Deus falar conosco. Deus fala com o tempo. O tempo vai passando e você vai orando, e se é de Deus, o tempo passa, o coração aquece, o tempo passa, o coração inflama, a paixão vem e você não aguenta. Entende? O tempo, irmãos. Há quanto tempo você está orando? Há quanto tempo você está pedindo algo de Deus na sua vida? Esse tempo, o seu coração está mais frio ou o seu coração está mais quente? Se está fervendo, você pode saber, Deus está nesse negócio, em nome de Jesus. Amém? Deus pode estar nesse negócio. O sétimo ponto é o tempo. 8. Em oitavo lugar, são 10, rapidinho. Qual outra forma que Deus fala com a gente? Pela circunstância da vida, pelo vai e vem, pelo cotidiano, no ir e vir.
Deus fala conosco no trabalho, lazer, família, igreja, ministério. No seu caminho, Deus coloca um anjo. A palavra de Deus fala para nós, amados, lá em Gênesis 24, quando Abraão pediu a Deus uma esposa para o filho Isaque, a Bíblia diz que o servo dele estava no caminho, Deus enviou um anjo. No caminho, no cotidiano, as mulheres estavam trabalhando lá, tirando água. E a palavra de Deus diz que o servo de Abraão fez um pedido a Deus. Quem será a esposa de Isaque? E ele ora, Deus coloca um anjo, ele faz um pedido, e Deus testifica no coração. E ali vem Rebeca, formosa, linda. É de Deus, irmãos, aquele casamento foi de Deus. O Senhor estava ali, Abraão ora, Isaque ora, Rebeca ora, a família inteira vê aquele casamento sendo conduzido, direcionado pelo Senhor. Foi Deus que abençoou o casamento de Rebeca e Isaque. Meu amado, quando você ora no caminhar da vida, nas circunstâncias, Deus vai falando ao seu coração, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, as portas vão se fechando, e o Senhor vai confirmando, sim ou não, amém? Acontecimentos. Em nono lugar, meus irmãos, Deus te deu cabeça para pensar, sabedoria, pela sua crítica, pelo bom senso, pelo raciocínio lógico. Tem coisa que o bom senso já descarta logo, em nome de Jesus, amém? Teve uma vez que um casal veio pedir conselho para mim. A mulher tinha 50 anos de idade, o rapaz 25. Aí vieram pedir para mim conselho, eu falei, e oração? Eu falei, eu não preciso de conselho nem oração, o bom senso fala com vocês. Só o bom senso. O rapaz tem 25, a mulher tem 50. Eu só falei com ele o seguinte, quando você tiver 50, ela tem 75. Você vai ter vergonha de apresentar, nem como sua avó, você vai ter que não parar. Bom senso, meu irmão. Tem coisa que é bom senso. Teve uma menina, formou engenharia química e falou assim, pastor, ora por mim, porque a Brahma me chamou para fazer uma Brahma caprichada lá. E eu falei, irmã, tenha bom senso, não é? Isso aí não é nem para orar. O bom senso de um homem de Deus já vê que não é o lugar próprio para você trabalhar para as trevas, para fazer cachaça, fazer pinga, moer cocaína, vender cigarro. Ah, eu vou lá no Paraguai comprar muamba, ora aí para Deus me abençoar, irmão. Ah, irmão, em nome de Jesus, tem coisa que o bom senso descarta logo. A inteligência, a sabedoria, a lógica, a consciência. E último lugar, irmãos, não que eu quero me deter apenas em 10 situações, só que o Senhor fala do jeito que Ele quiser, Ele fala em sonho também, mas Deus fala também através de uma palavra, de uma mensagem que você ouve na igreja. Você entra na igreja e pede a Deus um sinal, você pede um recado, você pede um toque de Deus no seu coração, e de repente Deus usa o pregador, e Deus confirma no seu coração aquilo que você veio buscar para a sua vida. Um testemunho, uma música, entendeu? O fato é, nós precisamos estar antenados com Ele, porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele direciona, Ele confirma os passos do homem bom, e aquele que teme ao Senhor, Ele fará conhecer o seu caminho. A palavra do Senhor diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. O Senhor tem coisas íntimas do coração dEle para falar contigo. Deus tem um plano dEle para fazer na sua vida. A vida só pode ser vivida para a glória de Deus, e você só vive para a glória de Deus quando você faz a vontade do Senhor. Estar na vontade de Deus é o sucesso absoluto do cristão, é a prosperidade total da vida, é estar onde Ele quer, é o lugar mais seguro, é o lugar mais feliz, é o lugar
aonde o Senhor te sustenta, te garante, te protege e te dá paz, alegria, amor e uma vida abundante. Amém? E ninguém pode tocar em você, meu amado. Que Ele te abençoe, que você possa tomar todas as suas decisões de acordo com a única e exclusivamente a vontade do Senhor. Você não pode ser dirigido pelo seu nariz, você não pode ser dirigido pela sua vontade, pelo seu coração, pelo seu entendimento. Você não pode ser direcionado pela garrafinha que você roda, para onde parar eu vou. Nós não somos guiados assim, não, amados? Senhor, me conduz, Senhor, me leva. Senhor, faça a tua vontade. Amém? Anda com a vela levantada, o Espírito Santo sopra e você vai para onde Ele quer. Amém? Dependa de Deus. E você não será um crente frustrado, não será um crente aí amarrado, triste. O irmão falou um negócio aqui que falou, estou querendo ver mais sorriso aí. A palavra do Senhor diz, coração alegre, formoseia o rosto. Todo crente que está no centro da vontade de Deus, ele é uma pessoa bonita, porque o rosto dele é de acordo com o coração. Ele sabe que Deus está no negócio. Isso é sucesso. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus, amém. Creio que Deus